vamos dar início ao culto do nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, você é muito bem-vindo para estar aqui conosco, para participar do culto, em nome de Jesus Cristo, nesse domingo de Páscoa, aleluia, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos aqui todos juntos meditar na palavra do Senhor, para que o Senhor possa estar derramando as bênçãos sobre nossas vidas e que nós possamos também cumprir esse dia tão especial da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós venhamos a meditar, que nós venhamos a guardar o nosso coração, porque Ele ressuscitou e por causa dos nossos pecados e pela graça dEle, nós fomos salvos, em nome de Jesus. Você que vai nos assistir, que vai nos acompanhar, seja muito bem-vindo aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse domingo, aqui no Japão, na cidade de Hamamatsu, na província de Shizuoka, onde está estabelecida a Igreja Evangélica Unidos com Cristo, aleluia, Assembleia de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, o Senhor possa tocar na sua vida e na sua família, que vai nos acompanhar em nome de Jesus. Eu já cumprimento o Brasil com boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos, pastores e pastoras, a todos os brasileiros, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento o Japão também com bom dia, Ohayou gozaimasu, a toda a nossa comunidade brasileira, que o Senhor possa abençoar todos vocês, abençoar todos os pastores e pastoras amigos que estão aqui estabelecidas com suas igrejas aqui no Japão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Cumprimento também Moçambique, aleluia, glória a Deus, os irmãos, grande trabalho missionário está sendo feito por vocês aí, que Deus abençoe grandemente o trabalho de vocês, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Cumprimento também o meu grande amigo Lazimi, que sempre está acompanhando a live, sempre estamos conversando. Que Deus abençoe a sua vida, irmão, Deus abençoe o seu ministério, a sua família, em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui reunidos hoje, um dia especial, um dia que nós vamos comemorar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quando todos esperavam que não ia acontecer nada, inclusive até o Satanás, aleluia, o Deus Todo-Poderoso estende as mãos àquela gruta, aleluia, de Arimateia, aquela gruta aí o Senhor ressuscita. O anjo remove a pedra, aleluia. A pedra pesava uns 3 toneladas mais ou menos. Foi removida e o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Glória a Deus. Então nós estamos todos juntos aqui, reunidos, para que nós venhamos em memória comemorar e buscar o Senhor em nome de Jesus. E toda honra, toda glória seja somente para Ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor em Salmos. Você prepare a palavra aí, pega a sua Bíblia, Salmos 22, desde o versículo 1 ao versículo 31, para a introdução do culto. Você pega a sua Bíblia, seu celular, seu iPad, em nome de Jesus Cristo, abre lá no aplicativo, glória a Deus, para que nós venhamos todos juntos meditar na palavra junto com a pastora Glória. Ela vai estar lendo, nós estaremos acompanhando, e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Salmos capítulo 22, aleluia, a partir do versículo 1 ao versículo 31, em nome de Jesus, vai falar somente de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Vamos então ler aqui em Salmos 22, em nome de Jesus. Sofrimento e vitória do Messias. Ao mestre de canto, segunda melodia, corça da manhã, salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes.
Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti, e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fazes nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjunturaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meu irmão declararei o teu nome. Cantai-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridades de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus Cristo. Vocês perceberam que o Senhor fala aqui em Salmos, fala os Salmos de Davi, ele fala totalmente da sofrimento e vitória do Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E ele pede para que essa vitória, esse sofrimento que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, Deus meu, por que me desamparaste? Foi quando Jesus falou na cruz, quando ele estava pregado à cruz, aleluia, quando ele estava pronto já, se preparando para entregar o seu Espírito a Deus, ao Pai, aleluia, e ele fala essas palavras, glória a Deus, porque me acham longe de mim, a minha salvação, as palavras do meu bramido, aleluia. Então esse Jesus, Filho do Pai, Filho de Deus, que hoje está à direita dele,
merecido, aleluia, pelo sofrimento e pela graça nós fomos salvos, glória a Deus. Ele que nos toca em nossas vidas nos dias de hoje, Ele que está conosco, Ele que está preparando as moradas para todos nós, porque Ele vai voltar pela segunda vez para buscar a sua noiva, buscar você, buscar a mim. Passaremos pelo tribunal dele, mas com certeza estaremos entrando no reino do Senhor para adorar o Pai perante o trono dele. Então hoje é um dia muito especial, dia da Páscoa, que foi o terceiro dia que ele ressuscitou, o domingo, aleluia. Então hoje nós vamos viver isso, tanto nessa palavra que nós lemos de Salmos, aleluia, que a pastora leu para todos nós, glória a Deus. E ele diz no versículo, diz no versículo 18 e 19: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. O que ele quis dizer com isto? Aleluia. Que as vestes em si nem é tanta importância, porque é algo material, mas a presença do Pai, que ele pediu para que não se afaste dele, aleluia. Pode tirar tudo de você, pode tirar todo o material de você, mas que ele não tire de você a presença dele, aleluia. É isso que ele está dizendo aqui em Salmos, e é isso que nós vamos viver agora na palavra do Senhor. Peço para você que você abra lá em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15, versículo 1 ao versículo 58. 1 Coríntios 15, aleluia, capítulo 1 ao versículo 58, nós vamos ler a palavra do Senhor, que fala tudo a respeito realmente do nosso Senhor Jesus Cristo, da ressurreição. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração primeiro, para que nós venhamos a receber do Espírito Santo a revelação. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, Senhor Espírito Santo, peço ao Senhor que o Senhor revele essa palavra ao nosso coração, tão importante, desde a fundação, onde Jesus Cristo, Filho do Pai, Filho de Deus, morreu na cruz por todos nós, entregou sua vida pelos nossos pecados, aleluia. E aqui hoje, Senhor, nós reunidos na tua casa de oração, na noiva do Cordeiro, nós pedimos perdão ao Senhor dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões perante o Senhor, que tão de coração, no amor incondicional, salvou toda a humanidade pela graça. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para reconhecer, assim como todos os dias, reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, porque é o Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho nós percorremos. E perante o Senhor hoje nós vamos meditar na palavra e pedimos ao Espírito Santo que nos conduza, Senhor, para que nós venhamos falar realmente tudo aquilo que seja para honra e glória do teu santo e glorioso nome. Nós te pedimos nessa manhã e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Aleluia. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se restiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive,
até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois perseguia a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como? Pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, por que temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, e vã a vossa fé, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos meditar até aqui nesse versículo 19, versículo 1, versículo 19. Aleluia. Paulo está escrevendo aos Coríntios e está afirmando, aleluia, a ressurreição de Cristo, e está nos ensinando, aleluia, que também nós vamos ressuscitar. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, para que nós podemos aprender, para que nós podemos ter a esperança e a fé que também nós vamos ressuscitar. Ninguém esperava, ninguém achava que já estava destruído todo o trabalho de Jesus Cristo, de Deus. Todos achavam que tinha tudo já ido à água abaixo, até os próprios apóstolos, os discípulos. Agora acabou tudo. Agora foi tudo destruído. Tanto é que Pedro negou ele 3 vezes quando ele foi preso. Então todos eles fugiram e foram se esconder. O único que ficou ao pé da cruz quando ele foi crucificado foi João, que deitava a sua cabeça ao peito de Jesus, ouvia até as batidas do coração de Jesus, e a sua mãe. Uma mãe não larga do filho, nem na presença da morte, nem na presença da tribulação, nem na presença de nada, porque ela sabe quem ela gerou. Mas Paulo está dizendo aqui, está se colocando, porque ele era perseguidor da igreja, ele perseguia os cristãos, mas ao encontro com Jesus transformou a vida dele, mudou a vida dele. Assim como se você tiver um encontro com Jesus, se você o conhecer verdadeiramente, tiver fé, tiver amor, aleluia, a sua vida vai ser totalmente transformada. A sua vida se transforma totalmente, que você não vai viver mais nesse mundo. Você não quer mais saber do mundo. Você quer saber
do retorno de Jesus para que você suba para o reino, para que você vá viver lá. Lá não vamos ter aborrecimento, não vamos ter trabalho, não vamos ter perseguição, tribulação, desânimo. Teremos nada lá, só iremos adorar e glorificar. Olha que maravilha. E Paulo, recebendo Jesus na sua vida, inclusive ficou até cego com a luz de Jesus, ficou cego por 3 dias, ele orava, porque Paulo conhecia a palavra, ele aprendeu tudo com Gamaliel. Gamaliel era um dos principais, que conhecia bem a Torá, e ele estudou com Gamaliel, então ele conhecia os princípios. E quando você conhece os princípios, e quando você se atira e entra dentro da palavra de Deus, quando você começa a ler, o Espírito Santo começa a te revelar, nós não temos mais saída. Nós vivemos para Cristo, vivemos na mente de Cristo, andamos com Cristo, porque Paulo fala, eu estou sempre pregando, aleluia, porque nós já ouvimos falar, já viemos pregações, já participamos de igrejas, tanto você como eu. Mas quando nós conhecemos verdadeiramente, nós entregamos de corpo, alma e espírito, nos entregamos a Jesus e fazemos como João, deitamos a nossa cabeça no peito de Jesus. A partir do momento que você começa a conhecer e sentir as batidas do coração de Jesus em você, você vai perceber que você está sendo alimentado com amor que você nunca sentiu na sua vida. Não é o amor que nós temos pelo filho, não é o amor que nós temos pela nossa esposa, pelo nosso marido, não é esse amor. Pela família, pelas coisas que nós conquistamos, não é esse amor. É um amor totalmente diferente. É um amor que é de ressurreição, é um amor que é de nós sentirmos algo muito grande sobre nossas vidas, nosso íntimo, e que pega nossa alma e começa a construir algo tremendo, maravilhoso, algo que nós só sentimos nós mesmos, não conseguimos transmitir isso, porque é algo realmente muito misterioso, que é de Deus, é algo muito assim, vamos falar para você, sobrenatural, que nós nos sentimos em qualquer momento, a qualquer instante. Não, é na hora que Ele quer, é na hora que Ele deseja. Por isso que o Espírito Santo está aí para nos dizer, para nos mostrar. E esse penhor, a ressurreição de Cristo, o penhor de nossa ressurreição, o penhor é que nós vamos também ressuscitar. Você já pensou nisso? Já passou pela sua cabeça, crente? Você que está nos assistindo também? Você já pensou nisso e está investindo nisso aqui na terra? Está crendo, está tendo realmente uma crença, porque nós vimos o apóstolo Paulo, nós vimos os apóstolos todos, foram mártires, aleluia, mas estão lá, dormindo, esperando Jesus. E agora como que nós vamos crer nisso? Sendo que nós estamos aqui na terra só peregrinando, só de passagem. Se você analisar bem, quando você conhece Jesus, você não tem nem receio, nem medo da morte. A morte para você já não existe mais. O crente não tem medo de morrer, não tem medo da morte.
porque ele sabe que ele vai ter uma outra vida lá no reino de Deus, e um corpo glorificado, porque Jesus fala. Ele fala aqui, nós vamos ler e nós vamos aprender com ele, que realmente ele nos traz, porque ele fala assim, Paulo fala aqui em Coríntios: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvo, e retiverdes, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Amém, irmãos? A verdade é a seguinte: o que Paulo escreve aqui, se a Bíblia realmente nós cremos que é a palavra de Deus e é a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e se a palavra, e ele é o verbo que desceu, que estava com Deus, e o verbo era Deus, que é Jesus Cristo, aleluia. Então, se nós cremos nisso e carregamos isso no nosso coração, nós sabemos que nós vamos ressuscitar, nós sabemos que nós vamos ter uma ressurreição, porque a palavra nos promete, a palavra nos afirma e também nos garante. Por isso que nós sempre estamos pregando aqui, falando para que você possa meditar na palavra de dia e de noite, possa estar sempre lendo a Bíblia Sagrada. Quando nós falamos em Bíblia, é Bíblia, mas não é só Bíblia, é Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus. Nós sabemos disso, mas temos que estar sempre batendo nessa tecla, para nós, quando sair lá no mundo, lá fora, nós sabemos que temos que carregar uma responsabilidade, que é a palavra de Deus, para que nós possamos também levar para esse povo, para esse reino, para as nações, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos inimigos. Nós temos que cumprir o ID de Jesus, porque amar o teu próximo como a ti mesmo é você realmente, se você ama Jesus, está dentro da palavra do Senhor, você está levando para as pessoas, porque você está alegre, feliz, sabendo, tendo a certeza na sua fé que você vai ressuscitar. Então eu vou falar da palavra, e se alguém falar alguma coisa ao contrário, eu vou defender. Como tem muitos que estão falando já ao contrário, muitos já estão esperando o anticristo, muitos já estão esperando que todas as igrejas se fechem, porque a maior perseguição que existe na terra é das igrejas, é nas igrejas. Por quê? Quer andar justo, quer andar certo, quer fazer a coisa certa, não quer viver no pecado. Então, para o anticristo, para os homens que estão na terra, que não querem saber, que querem viver no pecado, querem destruir as igrejas. Isso aí já é 2000 anos atrás que vem essa perseguição, não é de hoje não. Hoje já piorou. Hoje cada vez está aumentando mais. Nós vemos aí dentro da política, quando tem a esquerda, está tudo liberado. Quando entra a direita, é tudo de Jesus. Então temos esse partido. E nos céus também houve esse partido. Lúcifer não queria tocar na glória de Deus,
Deus não deixou, jogou para baixo. Hoje Ele vive aqui na terra. Hoje Ele está aqui para perturbar todos nós, para destruir a sua vida, destruir sua família, não deixar você prestar atenção na palavra do Senhor, não deixar você viver a palavra do Senhor, não deixar você ir para a igreja fazer a comunhão com os irmãos. Ele vai fazer isso. Ele quer entrar para destruir, Ele não quer que você adore a Deus. E quando fala que o inimigo está de redor, irmãos, realmente ele está sempre de redor. Então ele é o pai da mentira. Então ele vai sempre propor para você o seu passado, vai propor para você as coisas erradas, vai propor para você. Ele joga o anzol, se você beliscar, ele te fisga. Então é assim. É nisso que nós temos que prestar atenção. É nisso que Jesus ressuscitou para nos mostrar. É isso que Paulo está nos explicando e nos deixando ao par daquilo que é. E ele diz assim no versículo 11: portanto, seja eu, seja ele, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Tem muitos que estão falando que não vai existir ressurreição, que as seitas são o contrário do que nós cremos. Então existem muitas divergências entre os seres humanos, porque muitas pessoas querem levar nome, muitas pessoas querem o lugar de Cristo, muitas pessoas querem o lugar de Deus, muitas pessoas querem transformar você e eu para que nós venhamos a depender dele. A luta pelo poder aqui na terra é justamente isso. E quem faz isso? Quem é usado por isso? É todos que são usados por Satanás, que querem destruir, querem fazer com que você não acredite na ressurreição. Porque ele diz no versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Aleluia! É simples assim. E se Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa fé, e ainda permaneceis nós nos vossos pecados. Então nós temos que prestar muita atenção a partir de hoje, quando nós estamos aprendendo esse dia de ressurreição de Jesus, no domingo da Páscoa, que não é o coelhinho, nem é o ovo de Páscoa. Só que quem inventou no mundo foi o homem, é o comércio, para vocês verem como tudo está errado no meio do mundo. Não é isso que se comemora. Comemora a ressurreição de Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia, no domingo. Aleluia. O crente tem que andar nessa linha, dentro da palavra de Deus. Esse negócio que foi estabelecido, que tem o coelhinho, que é isso, aquilo, que é o chocolate da Páscoa, nada contra, mas o crente não tem que olhar para esse lado. O crente tem que olhar primeiro que Jesus Cristo ressuscitou. Imagina você se todos fossem crentes. Imagina você se o mundo inteiro, é o que Deus espera, tivesse temor a Ele e amasse somente a Ele. Não seria maravilhoso?
Você andar em qualquer lugar, chegar em qualquer lugar. Vamos falar assim, nós vamos no shopping fazer uma compra, chega lá, as pessoas já falam, Pai do Senhor, né? Em todas as línguas. Fala em japonês, fala em alemão, em inglês. Fala, Pai do Senhor, pois não, pode entrar. Pois não, o que se deseja. Aquele amor, aquela educação, aquele ser humano. Mas como existe o Satanás, que está enganando as pessoas, que já enganou várias pessoas, e as pessoas, como Satanás, e como lá no jardim, a serpente foi usada por Satanás para enganar a Eva, para comer do fruto, para ser igual a Deus. Então já começou aí. Aí hoje nós encontramos isso. Aí sabe o que acontece? Nós se tornamos escravo do nosso trabalho. Nos tornamos escravo da disputa do poder. Não temos tempo, eles fizeram de uma certa forma, que nós não temos tempo, muitas vezes, de meditar na palavra de Deus. Não sobra tempo para você meditar na palavra de Deus, para você fazer uma entrega. Então você vai levando. E quando nós vamos levando, só levando, nós ficamos sem alimento da palavra de Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus, Paulo fala aqui, vamos acompanhar, versículo 20: Cristo, as premissas do que dormem. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a premissa dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todos os principados, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. Aleluia! Vamos meditar nesses versículos de 20 a 28. Se Cristo é a nossa primícia, está em primeiro lugar em nossas vidas, aleluia, e dos que dormem, aqueles que morreram em Cristo, estão dormindo. Muitos falam que é em seio de Abraão, estão dormindo, esperando o retorno de Cristo, que vai ressuscitar primeiro quem? Os mortos. Aleluia. Se nós guardamos essa premissa, e se nós entendemos que essa premissa que Cristo nos mostra que ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos com Ele, porque Ele diz aqui mesmo, Ele já está falando aqui, aleluia, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão, lá no jardim, todos morrem,
assim também todos serão unificados em Cristo. Por quê? O primeiro casal que foi estabelecido, a primeira família que foi estabelecida por Deus, foi Adão e Eva. E qual foi o pecado deles? Desobediência. Não obedeceu. De todos os frutos do jardim, de todas as ervas do jardim, vocês podem comer. Só daquela árvore lá do meio do conhecimento, vocês não podem comer. Por que Deus fez isso? Para que você e eu ficamos na dependência dele. Porque ele é a majestade, a grandeza, ele é o Criador, ele é o Pai, ele é o Todo-Poderoso. Ele que cuida de você, ele que te criou, ele que soprou o Espírito sobre você. Então ele fez isso com Adão e Eva, para que eles pudessem obedecer, para que eles fossem obedecer. E hoje ele quer que nós obedecemos. Você carregou sobre você, sempre estou pregando isso, o amor, a fé, a esperança, a perseverança e a obediência. Obediência na palavra de Deus. Não vou pecar. Por mais que tentam me espremer para que eu venha pecar, eu não vou pecar. Eu não vou rejeitar o meu Cristo, eu não vou rejeitar a palavra, eu vou viver a palavra. Então, como esse pecado já nasceu lá no princípio e vem trazendo para nós, ele diz no versículo 23: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. É os que vão ressuscitar. E então virá o quê? Virá o fim. Nós lemos lá em Mateus 24, ranger de dentes, guerras, terremotos, pestes, mulher grávida, ai da mulher que estiver grávida nesse dia. São os rumores, mas ele disse que ainda não é o fim. Aleluia. Por isso que ele fala que eu seja a premissa na sua vida, meu filho, minha filha. Que você creia em mim, guarde as minhas palavras, para que você seja salvo. Aleluia. Por quê? Versículo 7. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Deu para entender? O Filho veio só para nos ensinar, nos mostrar o que nós vamos passar e o que nós temos que passar. E o que nós temos que aceitar. Porque mesmo o Filho que sujeitou, ele se sujeita ao Pai. E todos nós se sujeitaremos ao Pai. Adoraremos ao Pai. Quando nós falamos o Pai, nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é um só. Aleluia. Vamos para o próximo, versículo 29. A ressurreição em relação à vida prática. Agora sim, nós vamos ver o que nós estamos fazendo no dia a dia. No dia de hoje, no dia de amanhã, no dia de sempre. Nós nascemos, o primeiro ano é um ano, não é? Quando você é bebê. Quando você é bebê, você é puro de tudo. Você nasce só com o fôlego de Cristo, de Deus. Aí o que acontece? Seu primeiro ano,
aniversário de um ano, o seu bebê, nós passamos por isso, nós somos bebê, aniversário de um ano, maravilha, pai, mãe feliz, família feliz, o nosso bebê fez um ano. Por que bebê? Porque bebê ainda é puro, não sabe nada, e é nós que vamos ensinar, é a mãe, o pai, os irmãos, as irmãs, quem tiver na casa é o que vai ensinar. E ali ele vai estar enxergando tudo e gravando no seu cérebro. Ele vai enxergando e vai gravando. E tudo que ele gravar ali é o que ele vai viver. Então, se ele gravar coisas boas, coisas de Deus, coisas da Bíblia, ele vai viver Bíblia, Deus. Mesmo que ele, lá no meio do caminho, 13, 15 anos, na adolescência, que geralmente acontece isso, e depois na pré-adolescência, e depois quando virar homem, ele se afasta um pouco, mas aquilo está na sua memória. É o que aconteceu comigo. Desde os meus 5 anos de idade, meu pai já me levava para a igreja católica. Então tudo aquilo dentro da nossa casa, existia algo que se chamava temor de Deus. Tinha um padre que fazia o temor de Deus. Fui batizado na igreja católica e se tornou o temor de Deus. Então toda a família é temor de Deus. Mas aí, depois de um tempo, entrou o Satanás, que minha mãe queria servir a Umbanda. Aleluia! Então o que acontece? Quando vai servir a Umbanda, quando vai servir a outros deuses, começa a ter a tribulação dentro da casa, dentro da família. É o que você não pode permitir. Se nós seguimos a raiz de Jesus, temos que seguir essa raiz de Jesus. E depois, com o tempo, passou aquele tempo todo, teve discussão, briga, tudo. Depois ela se converte para Cristo, e aí muda-se tudo. Hoje o filho dela, com muito orgulho, ela é falecida, é pastor, está pregando a palavra de Deus para o mundo. Então, meu querido e meu amado, assim como todos, assim como muitos da família se convertem, então nós temos que ter essa responsabilidade. Você que é pai, você que é mãe, você que tem família, aleluia, ensinar a respeito da ressurreição de Cristo, ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus, levar na igreja, para que ele possa ver, para que ele nasça, que ele caminhe dentro de uma comunhão que é o certo, que é justo, para que ele cresça aquilo, mesmo que depois ele se desvie, mas ele volta. Porque aconteceu comigo, eu me desviei também um tempo, mas eu voltei. E quando voltei, eu voltei para ser pastor. Eu esperava isso? Não. Eu esperava outras coisas. Estudei para ciências contábeis, estudei para outras coisas. Eu queria ser médico, estudei radiologia, sei tirar um raio-x do teu corpo. Aleluia. Mas eu sabia que eu ia ser pastor? Não, mas estava predestinado. Era o propósito de Deus. E o propósito de Deus era esse. Então já vai para 20 anos que a gente está pregando a palavra. E eu estou muito feliz, porque eu achei o caminho, a verdade e a vida. E hoje eu guardo a Ele. Esse é o meu testemunho. Aleluia. E a ressurreição em relação à vida prática é esta. É você ressuscitar em Cristo. É você estar à prática. Dizendo, versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos aos perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto
Irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor, se como homem lutei em Éfeso, com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Aleluia. Até aqui vamos meditar nessa ressurreição em relação à vida prática. A vida prática é essa: é você crer. Se você for batizado, você é batizado nas águas. Aleluia. Você recebe Jesus como o único e salvador de sua vida, e você aceita, porque você confessa perante a igreja, e você é batizado nas águas. Você se torna uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Então o seu pecado já morreu lá na água, morreu tudo o seu passado. Você se tornou uma nova criatura. E quando você se torna uma nova criatura, que você é batizado nas águas, você recebe o Espírito Santo. E aí você vai caminhar uma vida dentro da palavra de Deus, dentro da igreja, você sendo justo, você andando sem pecado. Aleluia. Como Paulo fala, dia após dia eu morro. E eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo diz que ele não vivia mais nele, Cristo vivia nele. Eu não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Aleluia. Então, tudo que Paulo está nos ensinando, Paulo está nos mostrando, que inclusive realmente lá em Éfeso, ele passou por feras, ele passou por perseguições. Aleluia. Muitos deles não acreditaram na pregação. Então é que ele diz: se você acha que amanhã você vai morrer e não vai ressuscitar, então que nós bebamos, que nós comamos, que nós façamos tudo que tiver na terra para ser feito. Não é assim? Tem muita gente que pensa dessa forma. Foi assim que aconteceu lá no dilúvio. Se davam em casamentos, bebiam, comiam, dia e noite sem parar. Se davam em casamento, entre família, tudo, todos no pecado. E aí o que aconteceu? Deus separou só a família que era justa de Noé, e falou para ele construir uma arca. Eu já não aguento mais ver esse povo aí pecando. Deus. E não matou todo mundo afogado? Só salvou Noé, que era justo. Porque daquela família lá veria a geração que Deus queria. Mas não foi assim também, porque chegou em Sodoma e Gomorra, ele teve que acabar com o fogo também, que estavam na mesma situação. Então esses exemplos que nós vemos na Bíblia, nós podemos trazer para os dias de hoje, e nós vemos que o pecado ainda reina no meio desse povo. Então, para que nós tenhamos uma relação com a ressurreição na vida prática, nós temos que estar dentro da palavra. Nós temos que andar com a palavra, com a espada, que é a palavra de Deus, para que não venhamos a nos enganar, e para que ninguém venha nos enganar também. Aleluia. Ele quis enganar a Deus, a Jesus. O diabo quis enganar Jesus lá no deserto. Jesus estava, com certeza estava com fome, fazia 40 dias que ele estava jejuando, e 40 noites. Ele chega no deserto, vê a pedra, e o Satanás fala para ele:
Mas o Espírito levou ele até o deserto para ser tentado pelo Satanás mesmo. Satanás fala para assim: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele estava com fome. E ele falou: nem de todo pão viverá o homem, e sim de toda a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está em primeiro lugar em nossas vidas. Mesmo que a sua carne queira comida, mesmo que a sua carne queira fazer as coisas erradas, se você está dentro da palavra, não haverá permissão para ela. Vamos lá, versículo 35. Os ressuscitados terão corpo. Olha aqui, vamos chegar aqui agora, hein? Essa aqui é a revelação, é a maravilha. Os ressuscitados terão corpo. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeais não nasce, se primeiro não morrer. Aleluia! E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Porém assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitas em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aleluia, glória a Deus. Então, na verdade, nós temos a imagem de Adão, que é terrestre, que é terreno, e teve a imagem do celestial, que é Jesus. Aleluia. Então, para nos entendermos, Jesus veio mostrar o céu para nós, o reino dos céus, celestial. E nós aprendemos na Bíblia que somos terreno, mas também teve alguns que foram celestiais. Aleluia. Elias, por exemplo, subiu numa carruagem de fogo. Enoque ressuscitou também, de corpo, alma e espírito. Então, se nós olharmos para a palavra do Senhor e vivemos a palavra e não enfraquecemos e acreditamos na palavra do Senhor e acreditamos
no celestial, que é Jesus Cristo, que veio. Então nós teremos a oportunidade realmente de ressuscitar. E estaremos prontos para ressuscitar. Aleluia. E depois ele fala no versículo 50, vamos acompanhar: os vivos serão transformados. Ei, você é vivo, você será transformado. De que maneira? Vamos ler agora. Aleluia. Você que está nos assistindo, os vivos serão transformados. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor está dizendo aqui, e Paulo está nos ensinando, nos mostrando, que os vivos serão transformados. Seremos transformados, irmãos. É melhor, é satisfatório, e é importantíssimo que você continue sendo crente, verdadeiro crente em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Por quê? Porque nosso corpo será transformado. É só nós não entrarmos na corrupção, aleluia, e procurar não deixar nossa carne se corromper. Porque na verdade, quando for tragada a morte, aí é o fim. É o fim. O que ele quer dizer? Nós não vamos morrer, mas também não vamos ter mais terrenos. Viveremos na glória de Deus. Olha que maravilha. Olha o que o Senhor está te dando de graça. Glória a Deus. Aleluia. E muitos não querem. E muitos estão querendo se afastar, muitos estão querendo entrar no pecado, muitos estão querendo ficar na terra e não estão acreditando. Mas pode acreditar, irmão, a palavra de Deus é verdadeira. Seremos transformados de glória em glória. Em nome de Jesus. Então, se todos os dias nós guardarmos a palavra e nós vivemos essa palavra e nós teremos com ela a responsabilidade de nós realmente acreditarmos, você vai viver isso aqui, ó. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Por isso que o crente não precisa ter medo de morrer. Aleluia. Verdade. A morte não vai ser tristeza, a morte vai ser alegria. Meu Deus. Por isso que Paulo fala: eu não vivo mais em mim, é Cristo que vive em mim. E todos nós podemos fazer isso, todos nós podemos alcançar isso, viver isso. Podemos trabalhar, podemos fazer nosso trabalho cotidiano, podemos viver, mas não podemos deixar que a nossa mente seja influída
seja contaminada com as coisas do mundo. Nós estamos ali, minuto, segundo, cada batida do nosso coração, nós estamos pensando em Jesus, estamos pensando na salvação, estamos pensando no corpo glorificado, estamos pensando que nessa terra nós estamos só de passagem, nós estamos peregrinando. Porque pode ver, todos os dias nós temos problemas, temos perseguições, temos tribulações, ficamos cansados, temos uma série de coisas que acontecem no dia a dia nosso, e nós temos que estar sempre vigiando. Em qualquer lugar que nós estamos. Então, quando ele fala dessa maneira, portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então vamos fazer o trabalho do Senhor. Aleluia. Qualquer coisinha que fizer, que nem a minha filha Bruna olhou aquelas caixas ali e se encantou, falou: nossa, quanta caixa. Mas é bonito viver, não é? É bonito, mas são para suprir pessoas que necessitadas que vamos enviar. Então isso é obra. Agora, eu fiz porque eu fui obrigado, porque mandaram, porque eu estou recebendo alguma coisa? Não, fiz de coração. Nós fizemos de coração. Vocês trouxeram as doações e nós fazemos de coração. Mas você lhe dá também para doar, é de coração. Amém? A mãe dobrou as roupinhas das crianças, o bebezinho, porque ela já teve bebê, então achou melhor dobrar o bebezinho. E é assim. Então tudo que nós fazemos para Deus, e quando nós estamos fazendo, eu tenho certeza que a gente tem um temor. Eu tenho certeza que vocês têm um temor. Você que está nos assistindo também tem um temor. Você está fazendo, mas você não está querendo nada em troca. Você está fazendo porque você sente no coração aquele amor gostoso, maravilhoso, tremendo de Deus, da Bíblia, da palavra de Deus, do que nós lemos agora. E o que nós lemos agora, é bom que você toma posse. Saiba que é isso que vai acontecer. Esteja firme. É por isso que eu falo, carregue no teu coração o amor, a fé, aleluia, a esperança, a perseverança e a obediência. Tenha temor de Deus de dia e de noite sem parar. Cada segundo da sua vida tenha temor. Deixa Ele conduzir a sua vida, porque Ele quer fazer isso. Deixa Ele conduzir os seus pensamentos, os seus sentimentos. Deixa Ele conduzir as suas vitórias, o que você quer, o que você deseja. Deixa Ele conduzir. Porque Ele que deu o plano e propósito para cada um de nós. Talvez nós vivemos aqui até 100 anos, porque é o máximo provavelmente que conseguimos, nosso corpo, nossos órgãos. Mas talvez amanhã podemos partir. E daí? A família chora a perda, mas o crente devia chorar de alegria. Porque o crente vai estar dormindo lá, esperando Jesus voltar para ressuscitar. Então, as promessas que tem na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, são verdadeiras, eficazes, e devemos viver ela. Amém? Amém. Glória a Deus. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor para nós aprendermos mais. Você que está nos assistindo também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 33. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 33. Vamos abrir lá em Atos. Não, primeiro, perdão. Salmos, capítulo 2, de 7 a 9. Salmos, capítulo 2, 7 a 9. Primeiro.
Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, a partir do versículo 7 ao 9. Aleluia. Salmos capítulo 2, a partir do versículo 7 ao 9. Todos encontraram? Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aleluia. Ele está falando de Cristo aqui. Ele está falando do ungido de Deus. Amém? Então ele virá com vara de ferro para regerar, para dominar, para transformar. Aleluia. Então esse Senhor é maravilhoso. Esse Deus que nós servimos é o Pai poderoso. Aleluia. João 20 agora. Vamos lá em João 20. João 20. João 20. Aleluia. A ressurreição de Jesus. João 20, todos acharam? Livro de João 20. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, não deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegava primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Aleluia, glória a Deus. É mais ou menos isso aqui, irmãos. Não vamos entender, como eles também conseguiram entender. Maria Madalena também ficou indecisa, sendo que ele sempre estava explicando para eles, falando que era necessário que ele fosse, que ele morresse e tal, que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Aleluia. Então, hoje você também, hoje qualquer crente, qualquer ser humano tem dúvida, porque a morte é algo assim que nós não estaremos mais nessa terra. Então, qualquer pessoa que fala na morte, pronto, misericórdia, Deus me livre, faz até o nome do Pai. Para nós crentes não existe isso, porque a morte já é uma nova vida que nós teremos. Então a nossa esperança é essa. E Jesus mostrou primeiro ele mostrou para uma mulher, Madalena, que ficou em dúvida, correu falar para os seus discípulos, tiraram o corpo de Cristo. Olha só, irmãos, tiraram o corpo de Cristo, não sei onde colocaram não.
Por quê? Estava acostumado com a morte física. A morte espiritual ainda não estava acostumado. Depois eles creram, você pode ver que depois mais lendo aqui, eles creram que era para acontecer, que ele ressuscitasse. Mas é isso. Depois que eles viram, versículo 8, então entrou também o outro discípulo, que chegava primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Aleluia. É isto. Nós temos que crer. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 33. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 33. Capítulo 13, versículo 33. Aleluia. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Amém. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Aleluia. Ele está dizendo para você: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Glória a Deus. Então nós estamos na mão do Pai. Nós estamos nas mãos do Senhor. Ele ressuscitou Jesus, e Ele está falando: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Temos que crer nisso, descarregar isso no nosso coração. Se você perder a sua vida, Jesus fala: se você perder a sua vida por mim, se você crer nele e você perder a vida por mim, você vai achar. Se perder a vida por ele, você vai achar. Então vamos ficar firmes, vamos buscar, vamos crer e vamos ficar na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome. Agora nós vamos orar, agradecer a Deus pelo culto, pela palavra. Vamos orar aqui pela irmã Maria lá de São Pedro do Turvo, que está pedindo oração. Aleluia. E depois nós estaremos encerrando, e nós vamos hoje ceiar em nome de Jesus Cristo, porque é o dia de Páscoa. Glória a Deus. Depois eu vou explicar a revelação que o Senhor me entregou para que nós possamos participar da ceia, e os meus filhos foram tocados pelo poder de Deus, por essa revelação, e Deus vai cumprir em nome de Jesus. Depois estarei falando em nome de Jesus a respeito dessa revelação que o Senhor entregou a todos nós, para que pudéssemos acontecer isso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então, agradecer ao Senhor. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, glórias te damos, Senhor, pela palavra do Senhor. Te damos também glória, meu Deus, porque o Senhor ressuscitou e entregou para nós, que também nós estaremos ressuscitando com o Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos, te agradecemos. O Senhor continue conosco, Senhor. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, porque reconhecemos que somos fracos e pecadores e precisamos da sua misericórdia. Mas nós queremos alcançar, Senhor, a nossa ressurreição. Queremos estar com o Senhor aí para te adorar, para te engrandecer, para te glorificar, para te exaltar, em nome de Jesus Cristo. Que toda a humanidade, Senhor, seja tocada pelo poder do Senhor, pelo teu evangelho, pela tua palavra, e venham ressuscitar com o Senhor. Venham crer nessa palavra, venham crer no Senhor que ressuscitou, Senhor, que venham se entregar ao Senhor, abrir o coração, ficar firmes na tua palavra, buscando o Senhor, abrindo o coração ao Senhor, se entregando ao Senhor, meu Deus, confessando o Senhor como o único Senhor e Salvador de suas vidas, batizando nas águas, Senhor, batizando no Espírito e fazendo a tua vontade, o teu querer. E o teu nome, somente o teu nome venha a ser glorificado e exaltado para sempre, Senhor. Nós oramos, meu Deus, por essa vida,
Oramos por essa família, oramos pela nossa irmã querida Maria, lá de São Pedro do Turvo, Senhor. Meu Deus, oramos por ela, pela sua família, pela sua casa. Meu Deus, pela sua saúde, pelo seu filho Miller, pelo seu neto Michel e pelo Jackson, Senhor. Toda família que nós tivemos, e tivemos residente ainda, tivemos morando nessa casa, quando nós fomos fazer a obra lá em São Pedro do Turvo. Nós oramos por essa família, Pai, que tanto nos recebeu, que tanto teve ali, abriu a porta das casas, para que nós ficássemos ali, Senhor, um tempo, meu Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos pelas essas vidas, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor venha tocar com o poder do Senhor sobre essas vidas, venha abençoar, proteger, guardar, pelas Tuas mãos, pelo Teu poder, Pai, esses entes queridos nossos, meu Pai, essa família abençoada, meu Deus, o Senhor venha colocar as Tuas mãos, Pai, revista elas, meu Pai, meu Deus, com as Tuas mãos poderosas, Senhor, meu Deus, revista com as Tuas bênçãos, Senhor, derrama bênçãos sem medida sobre essa família, Senhor. Meu Deus, nós já repreendemos toda a doença, repreendemos toda a dor, repreendemos tudo aquilo que não é do Senhor, Pai. O Senhor vem abençoar e proteger para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome, Pai. Te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, assim como também, meu Deus, a todos aqueles de São Pedro do Turvo, Pai, as igrejas, os irmãos, todos aqueles que nós conhecemos. O Senhor vem abençoar, Pai, aquelas vidas, aquelas famílias ali em São Pedro do Turvo, para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Nós estaremos já fazendo a última oração, agradecendo a Deus por esse culto, por essa palavra, e estaremos ministrando a bênção apostólica, e depois nós estaremos ceando nesse dia maravilhoso da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, dia de Páscoa, aleluia, domingo de Páscoa. Pai querido, Pai de poder, te agradecer por esse privilégio de estar pregando a palavra do Senhor, nessa data tão importante da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O Senhor continue conosco, nos abençoando, nos protegendo. O Senhor continue nos abençoando aqui no Japão, e essa nação, Pai, que possa ser alcançada pela Tua palavra, pelo Teu poder. Meu Deus, eles entregam as vidas, as autoridades, e todo esse povo possa entregar suas vidas ao Deus único que nós servimos, a palavra do Senhor, Pai, para que eles possam ressuscitar também no último dia, em nome de Jesus Cristo, e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Entregamos tudo nas Tuas mãos e te agradecemos por mais esse privilégio, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estende suas mãos, já vou ministrar a bênção apostólica, e logo após estaremos servindo a ceia do Senhor. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Pai, a majestade, a grandeza e o poder, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, que esteja com vós e com sua família. Toda a igreja diz amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, que merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Bom, em paz, o Senhor nos acompanhe até quinta-feira, às 8 horas da noite, com outra live, com a palavra poderosa do nosso Deus. Deus abençoe, uma semana de vitória a todos vocês. Um beijo no coração, tchau.